Há aqueles que conhecem os caminhos do Senhor e optam por uma outra coisa, por uma coisa estranha. E há aqueles que ainda não foram apresentados a esses caminhos, mas usam de inteligência para observar a natureza, a criação, as relações humanas e concluem: existe um Criador que é maior do que tudo, Ele é bom e espera que eu faça coisas corretas. E nós vamos ver hoje como é que o apóstolo Paulo trata disso na sua carta à comunidade de Roma. Olá, seja bem-vindo. Aqui é o canal Estudamos a Bíblia e estamos exatamente fazendo isso. Lendo a Escritura Sagrada e estudando capítulo por capítulo, verso por verso, para podermos conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Estamos agora na carta de Paulo aos Romanos, no primeiro capítulo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por uma oportunidade incrível como essa, que é de poder ler a Bíblia, ter acesso ao texto sagrado. Muito obrigado, Senhor, porque temos saúde, liberdade e meios para isso. Nos guia toda a verdade mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos então para a nossa leitura. Convido você a abrir comigo, abra sua Bíblia. Carta de Paulo aos Romanos é Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Se você tem dificuldade, abra sua Bíblia no sumário, não é vergonha nenhuma. Com o tempo você pega o jeito. E vimos aqui nos nossos vídeos anteriores a introdução de Paulo, a sua saudação e já muitas verdades sendo aqui tratadas e sendo aqui reveladas para nós. Então chegamos agora, capítulo 1, verso 18. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, ou seja, ele está fazendo conexão com o que ele disse até agora, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então existe um Deus. Esse Deus tem uma característica que na nossa linguagem humana nós chamamos de ira. E essa ira ela é revelada. Ela não está oculta. E ela é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Quando você olha ao seu redor, se ao ver a impiedade e a injustiça, isso mexe nas suas entranhas, isso lhe traz uma sensação ruim, quase que um gosto amargo na boca. Que bom. Que bom você não está só. E o nosso Deus dos céus, ele revela a sua ira sobre as pessoas que praticam essas coisas, a impiedade e a injustiça. Por quê? Nós não podemos conhecer tudo de Deus. Veja que eu usei ali a expressão, né, aquilo que nós humanos, né, na nossa linguagem, no nosso jeito, entendemos por ira. A gente não pode, né, uma cabecinha humana, querer compreender Deus. Mas existem coisas que são reveladas de Deus, né? Moisés já falou lá atrás, no Antigo Testamento, Deuteronômio 29:29. Essas coisas reveladas são para nós e nossos filhos para sempre, mas as ocultas pertencem a Deus. Mas dessas coisas reveladas, Deus se manifestou. E as pessoas podem conhecer a Deus. Existe um acesso. Mas tem uma ira que é revelada. Porque desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu poder eterno e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Veja que não é só a Escritura Sagrada que fala de Deus, a criação fala de Deus. Inclusive, a Escritura Sagrada diz que a criação fala de Deus. A Escritura fala, né, dos céus que anunciam a glória do Senhor. Fala, inclusive, né, da própria escuridão, não escuridão no sentido de maldade, né, mas realmente da escuridão, essa que a gente percebe a ausência de luz, né, um dia avisando para o outro dia, um dia anunciando para o outro dia. Claro que isso é uma linguagem poética, mas é porque os sábios da antiguidade que escreveram suas palavras que chegaram a nós, eles perceberam que além da própria Escritura,
A observação da realidade criada leva o homem a essa conclusão. Leva o homem a esse entendimento de que há um Deus, que Deus é bom, Ele quer o nosso bem. E o nosso bem está em estar com Ele. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, nem agradeceram. Mas os seus pensamentos se tornaram fúteis, e o coração insensato deles se obscureceu. Olha que interessante. As pessoas têm acesso ao conhecimento de Deus, mas não glorificam a Deus como o que Ele é, como Deus. Veja que quanta gente nos dias de hoje, vamos trazer isso para cá, né? Vamos dar um salto aqui da comunidade de Roma para hoje. Quanta gente que sabe que Deus existe, inclusive o nome de Deus, né? Está na boca de tanta gente. Pessoas que usam essa nomenclatura, né? Cristão, fé, palavras assim. Mas que, na verdade, quando você olha, essas pessoas não estão glorificando a Deus como o que Ele é, como Deus. Quanta gente que trata Deus como um ídolo. Você já percebeu isso? Que a idolatria não é somente a relação do homem com um Deus falso, mas é também a relação falsa do homem com o Deus verdadeiro? Que há pessoas que lidam com o Senhor Deus, Criador do céu e da terra, como os pagãos lidam com os seus ídolos? Há pessoas que tentam transferir o culto dos ídolos para o culto a Deus? Eu dou alguns exemplos. Quando uma pessoa acha que ela pode manipular Deus por meio de ritos, por meio de dinheiro, por meio de coisas que ela faz, ela está tratando Deus como se Ele não fosse o Deus verdadeiro. É como se Ele fosse um desses aí, falsos deuses dos pagãos. Não está o glorificando como Deus, nem está agradecendo a Ele. Quanta gente que fala, né, no dia a dia, fala expressões como meu Deus, né, quando está espantado em alguma coisa, ou até invoca o nome de Deus para justificar as suas práticas, e diz que Deus é assim e Deus é do outro jeito, nada a ver com a Bíblia, né? Mas não tenha gratidão a esse Deus pela própria vida, pelo alimento, pela saúde e por tudo que nós recebemos de Deus. Não é tão comum isso, a gente vê? Paulo já estava dizendo que isso era comum. Isso era comum lá no Gênesis já. Então a gente vê isso ao longo da Escritura. Seguindo aqui o texto de Paulo. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Pessoas alegando a própria sabedoria. Aliás, não é sábio alguém se dizer sábio. Então, se alegando pessoas sábias, na verdade, demonstraram o quê? Loucura. Trocaram o culto, a adoração, o amor, o relacionamento pessoal com Deus, que é imortal, por um relacionamento com criaturas mortais. Isso servia tanto para as pessoas que faziam estátuas, bonecos, pinturas ou o que fosse, para chamar aquilo de seu Deus, quanto para as pessoas que olhavam para coisas criadas, referindo-se a essas coisas, numa forma de relacionamento, como se essas criaturas fossem de fato seu Deus. Você vê, por exemplo, na linguagem popular, os ídolos da música. Ídolo é aquilo que se idolatra, é aquilo que se presta culto. Há pessoas hoje adorando e cultuando outras pessoas. Há pessoas hoje dentro da Igreja do Senhor que não abrem a Bíblia para ler, mas têm verdadeira adoração por pregadores. Consideram que o que esses pregadores falam, tudo o que esses pregadores dizem, é palavra de Deus, mas não conferem na própria palavra de Deus. Então veja que a idolatria não é simplesmente uma relação com um Deus falso. Ela, na verdade, é um erro de relacionamento. É um erro de relação. E isso acontece, inclusive, dentro do meio religioso de uma religião que aponta para o verdadeiro Deus. Devemos tomar cuidado. Por isso, Deus os entregou
Aqui a gente percebe que há um julgamento, e há uma sentença e uma execução de sentença. Deus os entregou. Se a gente parar aqui a leitura, pessoas desconhecedoras do texto sagrado podem pensar que Deus os entregou aos tormentos. Ou será que entregou à doença? Será que entregou aos demônios? Nós já lemos desde o Antigo Testamento, no livro dos Salmos, que quando o povo não quer saber de Deus, Deus concede ao povo aquilo que o povo deseja. Deus é tão bom que ele nos concede aquilo que nós buscamos. Quando nós buscamos a Deus, Ele se revela a nós. Quando nós buscamos a vida fútil, Ele permite que a gente vá. E olha o que Deus entregou às pessoas que resolveram trocar Deus por coisas. Os entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração. Deus entregou eles a fazerem aquilo que já estava dentro deles, que eles estavam querendo fazer. A palavra pecado, ela significa originalmente errar o alvo e é um termo técnico do arco e flecha, do tiro com arco. Então Deus entregou as pessoas a desejos que erram o alvo. Porque o sexo foi criado por Deus, a sexualidade foi criada por Deus. Só que ela tem um alvo. O alvo da sexualidade humana é o matrimônio. E o homem erra o alvo quando ele expressa a sua sexualidade ou quando ele elabora a sua sexualidade. Não vamos esquecer que tudo começa aqui, fora do casamento. E aí eu vou lhe ajudar com algumas palavras que algumas são palavras antigas, outras nem tanto, mas para separar as coisas, né? Em traduções antigas a gente vê, por exemplo, o termo fornicação. Fornicação se refere ao ato sexual entre pessoas que não são casadas. Então é o que chamaríamos talvez de sexo antes do casamento. O adultério, o sexo para fora do casamento. A pessoa tem sexo com quem não é seu cônjuge. Então veja que o alvo é o casamento. E errar o alvo é o sexo fora do casamento. E Deus entrega as pessoas que não querem Deus a essas vontades. Façam isso como quiserem, para a degradação do seu corpo entre si. É degradante. Não é o que eleva o ser humano. O que eleva o matrimônio. Esse sexo fora do matrimônio, ele é degradante. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Adoraram e serviram a coisas e a seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Veja aqui que é muito semelhante ao que Moisés conversou com o povo lá na entrada da terra de Canaã. Moisés não entrou, estava para entrar e fez uma reunião santa com o povo, dividiu alguns grupos ali que iam declamar algumas coisas em uma linguagem bem incisiva. Um grupo foi para cima de um monte, outro grupo foi para cima de outro monte, para que todo mundo ouvisse. E aí começaram a declamar bênçãos e maldições conforme as escolhas que o povo fizesse. Isso aqui a gente precisa compreender bem. Tem essa conexão com o Deuteronômio, mas toda a Bíblia a gente precisa conhecer. A gente não pode ter o equívoco de novamente tratar Deus como um ídolo, né? É mais uma maneira de tratar Deus como um ídolo, de gente que pensa assim: então Deus vai me abençoar se eu der a Ele o que Ele quer. Tem gente que pensa assim, né? Que a boa vida de fé, a vida cristã, a vida de busca de santidade é o que Deus quer. Então a pessoa dá para Deus o que Deus quer na cabeça dela. E aí Deus a abençoa. Não é o que diz a Bíblia. Na verdade, a Bíblia mostra claramente que Deus nem está interessado na nossa adoração. Leia Malaquias que você vai ver isso. Somos nós que precisamos adorá-lo para o nosso bem. É algo, eu vou fazer aqui uma comparação, ela é pobre a minha comparação, mas ela talvez lhe ajude. É como alguém que fabrica algo novo, útil, e você vai lá na loja e compra uma câmera. Você compra uma câmera moderna, a melhor que tem, e vem um manual. E aí alguém lhe fala assim, o vendedor fala assim: olha, é importante você ler o manual e seguir o manual, para você tirar o máximo proveito da sua câmera. Você não vai chegar para o vendedor e dizer assim: o quê? Você quer que eu lhe obedeça?
Você quer que eu faça o que você está mandando? Para daí, então, você me conceder ter um bom resultado com essa câmera? Eu falo, não, eu não. A câmera é sua, você faz o que quiser. Agora, se você quiser usar essa câmera como se ela não passasse de um celular barato, que vai entregar imagens de baixa resolução, de baixa qualidade, problema seu. Está aqui o manual, só estou lhe dizendo que é uma questão de resultado. O manual mostra como tirar o máximo de resultado. E é causa e consequência. Se você aprender a configurar sua câmera e usá-la direito, você vai ter o melhor resultado. O manual está aqui, entendeu? Esse é o manual, é o livro que nos conta sobre as coisas. E aí tem uma lei de causa e efeito. Então, não é essa maneira equivocada, distorcida de pensar que Deus está esperando que a gente faça coisas boas para Ele nos abençoar. Não. Ele já tem para nós, a Bíblia diz isso. Ele já tem para nós todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ele já tem isso para a gente. Nós precisamos nos habilitar a isso. E aí esse é o caminho do Senhor. Então lá atrás, quando Moisés fez isso, e é mais ou menos o que Paulo está traçando aqui, tem um caminho de morte, tem um caminho de vida. Moisés foi um homem fantástico. Ele explicou tudo para o povo e falou assim, vocês têm diante de vocês agora 2 caminhos. Escolham a vida. Moisés não deixou as duas coisas em pesos iguais. Ele falou, não, escolham a vida. E Paulo está fazendo isso. Ele está mostrando o que acontece com um homem que escolhe abandonar a Deus, que decide. Existe um caminho bom que leva o homem para perto de Deus, para o homem acertar o alvo. O alvo é estar perto de Deus. E o homem escolhe um caminho de errar esse alvo, de passar longe de Deus e fazer uma outra coisa. E com isso o homem não cumpre o seu propósito na existência e nunca é plenamente aquilo que ele foi criado para ser. Está entendendo? Então é isso que Paulo está traçando. E nós não podemos cair nesses equívocos da idolatria, seja a idolatria realmente ir atrás do ídolo, né? Seja o ídolo um boneco, um objeto, uma pintura, ou seja o ídolo uma pessoa, né? Ou até mesmo o erro de procurar o Senhor nosso Deus e dizer assim, vamos fazer uma barganha aqui? Vamos fazer um negócio? Vamos fazer um sistema aqui que funciona pra gente? Tu me dá uma grana, tá bom? Eu conto pros outros aí a teu respeito e me visto como tu queres, faço um negócio pra ti, mas tu, garante que o meu lado vai sair bom? Te dou até 10% do que eu ganhar. Tá valendo? Gente, desculpa a brincadeira, mas é isso que muita religião está oferecendo hoje. Enquanto que o que Paulo está mostrando aqui e está apontando para a gente é que nós precisamos desesperadamente desse Deus bondoso que nos criou para a sua glória. Ele não nos criou para destruição. E nós precisamos caminhar em direção a Ele, caminhar com Ele e nos arrepender de nossos pecados e ter uma transformação da nossa mentalidade e para além da nossa mente para andar com o Senhor Deus. Somos nós que precisamos desesperadamente dele. Não podemos perder isso de vista. Muito obrigado pela sua companhia. Volte na próxima. Até lá.